Vamos lá. Quando nós falamos especificamente sobre metafísica, muitas pessoas associam a metafísica a um assunto muito esotérico, a um assunto muito espiritual, a um assunto que é muito distante da nossa realidade. Geralmente, quando nós ouvimos essa palavra metafísica, algumas pessoas associam a metafísica com todas essas coisas que eu falei para vocês. Mas na verdade, gente, a metafísica ela é uma disciplina que busca entender por que as coisas existem e o que existe de fato. A metafísica tenta chegar no núcleo mais profundo da nossa realidade. E hoje nós vamos caminhar pela história da metafísica para compreender ela de uma forma realmente profunda. Mas por que metafísica? Vamos entender um pouco o seu significado. O termo metafísica vem de meta, tá, física, no grego, que traduzido significa aquilo que vem depois da física. E não porque fosse algo místico, mas porque quando os textos de Aristóteles foi organizado, os tratados sobre ser, casualidade, substância, princípios primeiros, todos eles vinham após a física. Então entendam isso, isso é fundamental. Assim, metafísica significa o estudo mais profundo da estrutura da nossa realidade. É a estrutura fundamental da realidade. E só para vocês terem uma noção, gente, a metafísica, ela basicamente é uma tentativa de responder a perguntas que não podem ser respondidas apenas observando o mundo, mas pensando sobre o que torna o mundo possível. E dentro da metafísica, existem perguntas fundamentais que, por exemplo, a ciência por si só, ela não tem capacidade de conseguir responder a essas perguntas. Eu vou citar algumas perguntas que nós fazemos dentro da metafísica para que vocês entendam do que ela se trata em seu sentido mais profundo. Por exemplo, por que existe algo ao invés do nada? O que significa existir? O que é ser? Será que as coisas elas possuem essência? O universo ele tem fundamento? Existe algum propósito ou alguma ordem na nossa realidade? Então, percebam que a metafísica ela trata de um assunto que é uma realidade, mas que é uma realidade em seu sentido mais essencial, mais profundo. Ela também pergunta, por exemplo, a mente é constituída apenas de matéria? Outra coisa fundamental, Deus existe? Perceba, todas essas perguntas elas se encaixam perfeitamente no campo da própria metafísica que nós estudamos ela na filosofia. Essas perguntas elas formam, digamos, a espinha dorsal da metafísica. São questões inevitáveis. Se você quiser, você pode até ignorá-las, mas elas continuam sustentando a parte mais fundamental do que é existir de fato. Tá, mas como surgiu a metafísica? Quem foram os pensadores por trazer a metafísica à tona? Vocês sabem que o pai da metafísica foi nada mais do que Aristóteles, um dos maiores filósofos que já existiu na história da humanidade. Aristóteles ele é justamente considerado o pai da metafísica. E o próprio Aristóteles ele não utilizava essa expressão metafísica. Essa expressão ela vai ser posterior a Aristóteles. Se você for ler algum tratado dos escritos do próprio Aristóteles, você vai ver ele falando sobre a causa primeira, ou até mesmo a filosofia primeira. Era esse termo que Aristóteles empregava quando ele queria falar sobre a metafísica. E o objeto central da metafísica é o ser enquanto ser. Eu sei que parece ser um pouco abstrato demais, mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir entender realmente a profundidade do que é a metafísica. Ela investiga não algum tipo específico do ser, como o físico, o matemático, o biólogo, não. Ela não está preocupada com nada disso. A metafísica está preocupada com as condições universais que englobam todo o ser. E aqui eu peço para que vocês prestem um pouco mais de atenção para a gente entrar um pouco no pensamento de Aristóteles, que foi o pai da metafísica. Vamos entender alguns conceitos. Primeiro, substância. Aristóteles ele falava muito sobre substância. E o que é uma substância? A substância é aquilo que existe por si mesmo. Por exemplo, uma pessoa, um cavalo, uma árvore. São substâncias porque existe por si mesmo. Ao contrário de propriedades, como por exemplo, alto, baixo. Veja, essas coisas são propriedades que não existem nelas mesmas. Elas precisam estar contidas em substâncias. Aristóteles ele também traz o seu pensamento de as quatro causas: material, formal, eficiente e a causa final. Mas na prática, como nós conseguimos entender essas quatro causas? Vamos pegar um exemplo, uma estátua. Imagina aí uma estátua. Qual é a causa material de uma estátua? Ou seja,
Do que a estátua ela é construída? Ora, existe o barro, enfim, existem diversas coisas que a estátua ela pode ser construída. É a sua causa material. Sua causa eficiente. Qual é a finalidade de se fazer uma estátua? Sua causa formal. De que forma é constituída uma estátua? Qual é o seu formato? E a causa final é o conjunto de todas as coisas que explica a causa final do porquê algo é aquilo. Outro termo muito importante de se entender em Aristóteles e sua metafísica é ato e potência. O que é ato e potência? Vamos lá. Potência é aquilo que algo pode vir a ser. É uma coisa que está em potência. Por exemplo, uma semente, ela está em potência. Por quê? Porque a semente, ela não está em seu ato final de ser uma árvore. Uma semente, se eu pegar ela e plantar, ela tem a potencialidade de se tornar em uma árvore. Já o ato é o que uma coisa ela é em seu sentido último. Por exemplo, uma árvore. Uma árvore ela é um ato, porque ela já chegou no seu sentido último, no seu sentido final. Então, Aristóteles também falava muito sobre essa questão de ato e potência. Um ser que pode vir ser e um ser que já é a coisa. Aristóteles ele também falava muito sobre o motor imóvel, que mais tarde ele vai inspirar muitos filósofos medievais, como por exemplo Tomás de Aquino, e levou Tomás de Aquino a falar sobre Deus. Mas aqui eu não vou especificamente me adentrar sobre a questão teísta. Aristóteles ele falava de um motor imóvel, é de um ser que contém toda a existência nele mesmo. Ele é algo que não precisa e que não depende de nada para existir. A existência está contida nesse ser. E esse ser, ele é o que garante toda a existência. Aristóteles ele fala sobre o motor imóvel, ou seja, algo que não é movido por absolutamente nada. Mais tarde, como já falei, é Tomás de Aquino que vai pegar esse motor e vai dizer que é Deus. Mas para fins didáticos, eu só quero mostrar que Aristóteles foi quem trouxe esse conceito de motor imóvel. E aí, com o passar do tempo, existiu uma virada que na modernidade nós vamos ver que a metafísica ela mudou os seus aspectos. Com Descartes, por exemplo, a metafísica ela vai falar sobre mente, sobre corpo, sobre certeza, sobre Deus como garantia do próprio pensamento. Depois veio David Hume com a noção de casualidade. E ele mesmo diz que nunca conseguimos ver as causas, conseguimos ver apenas eventos se sucedendo. E aí depois surge Immanuel Kant, que tenta, de certa forma ali, salvar a metafísica. Mas ele também limita um pouco ela. O Kant ele dizia que a razão humana ela organiza a experiência em categorias. A metafísica tradicional, como dizia ele, tenta ir além dos limites da própria experiência. Então perceba que com o passar do tempo a metafísica ela ganha um novo rumo com outros filósofos depois de Aristóteles. Logo, perguntas sobre Deus, sobre o início do universo, sobre a alma, elas são reais, mas elas não conseguem ser demonstradas pela razão humana. E o que eu quero fazer vocês entenderem nesse vídeo é que a realidade ela tem uma certa estrutura, ela segue padrões. E se a gente fosse se aprofundar um pouco mais tecnicamente, a gente entraria no assunto da ontologia, que, pasme, é muito mal compreendido e é muito mal associado à metafísica. Tem muitas pessoas que dizem que metafísica é ontologia e que ontologia é metafísica, mas nesse vídeo você vai entender a diferença das duas. A ontologia ela é o estudo daquilo que existe e a ontologia ela está dentro da metafísica. Quais são as perguntas ontológicas, por exemplo? Será que existem objetos apenas físicos? Existem números? Existem valores morais? Existem leis da natureza como entidades reais? Perceba que ela está muito intimamente ligada com a metafísica, mas ela tem uma particularidade que a metafísica não aborda. E na ontologia também se existem alguns conceitos, como por exemplo, essência e acidente. Essência é o que algo é necessariamente. Acidentes são propriedades que podem mudar, contingência e necessidade. Aqui a gente entra na questão de necessidade, como por exemplo, Deus como sendo ser necessário. Ele não depende de nada para existir. Seres contingentes são seres que dependem de outros para que a sua existência possa ser possível. Perceba que em todos esses pontos a gente começa a adentrar um pouco mais sobre o ser de Deus, mesmo sem necessariamente a gente estar falando sobre a teologia. Vocês percebem isso? E a metafísica, gente, para a gente concluir, até nos dias de hoje, ela ainda continua sendo muito válida e muito utilizada. Embora por poucas pessoas, mas ela ainda é uma ferramenta que ajuda bastante. Por exemplo, consciência e inteligência artificial também é um assunto da metafísica, da ontologia. Livre-arbítrio e responsabilidade moral. A origem do universo, o sentido da vida. Perceba que todas essas perguntas
elas são firmemente usadas nos dias de hoje. E você pode até ter feito alguma vez essa pergunta e você não tinha noção que você estava falando de uma metafísica, de uma ontologia. E mesmo, perceba, quem diz não acreditar na metafísica já tem uma metafísica. Com certeza você já deve ter feito uma pergunta dessa. Você apenas não tinha percebido, mas depois desse vídeo você vai entender. Eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre Aristóteles e Deus. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque lá eu vou pegar um assunto da metafísica mais profundo relacionado a Deus. Se vocês tiverem curiosidade de ver esse vídeo, vai estar no link aqui embaixo na descrição. Esse vídeo aqui em específico foi mais para mostrar para você o que é metafísica, os seus sentidos mais fundamentais, mais básicos, para que vocês tenham uma noção de entender a questão da metafísica, a diferença da ontologia. E com esse vídeo eu espero que vocês tenham entendido. Deixe o seu comentário que eu quero muito saber. E até a próxima.